Gente, tô vendo mais uma vez aqui sem roteiro pra falar sobre falta de educação no cinema. Eu sei que eu já fiz um vídeo sobre isso aqui. Vou botar o card aqui em algum lugar. Mas dessa vez tivemos um debate muito caloroso lá no Instagram que eu queria trazer pra cá. Eu gostaria muito que vocês debatessem aqui embaixo a opinião de vocês. Eu, talvez, escrevendo, talvez eu não tenha sido claro. E acho que o meu vídeo de falta de educação no cinema merece uma parte 2, a partir do momento em que eu vi relatos, vi vídeos, enfim, do comportamento das pessoas no cinema. E sim, não incomoda só a mim, gente, incomoda muita gente. Sabe por quê? Porque cinema é um lugar público e a gente tem que saber se comportar num lugar público, tá bom? Então talvez eu tenha até que cortar coisas aqui, porque o que eu gostaria de falar para vocês explicitamente não vai dar para falar. Mas vamos lá, tudo começou antes da estreia do filme de Michael Jackson, né? Já tinha tido umas pré-estreias, algumas exibições privadas, né? E sim, eu super entendo que esses eventos de pré-estreia e tal, às vezes não, geralmente é só pra fã mesmo, tem uma super euforia e tal, então não vamos analisar eventos individuais pro que está acontecendo nas salas de cinema. Estava no meu Instagram e me deparo com um vídeo de pessoas gritando na sala de cinema. O filme começou e tava uma gritaria e gente cantando junto, levantando e tirando foto e uma pessoa relatando isso tudo. Esse vídeo pode sim ter sido em uma pré-estreia, algum evento individual, beleza. Mesmo assim, eu e o Guilherme não concordaria, mas a gente entende que nesses momentos às vezes acontece e tal, beleza, tudo bem. Mas muita gente estava defendendo esse comportamento para as demais sessões abertas, sabe? E isso me incomodou muito. Fui eu nos comentários e eu comentei o seguinte: falei sobre a falta de educação no meu canal no YouTube. É desrespeitoso com quem quer assistir um filme produzido para se ouvir. Desrespeito com os profissionais e com o público. Não é um show. Não é um show do Michael Jackson, gente. É a sétima arte. É cinema. As pessoas pagam para ir ao cinema para consumir a experiência do cinema, certo? Da mesma forma que você não vai subir num palco de um balé ou mete o dedo numa pintura, não é? Todo mundo sabe os limites de cada arte, de cada lugar. Consuma o audiovisual valorizando o áudio e o visual. O cinema é imersão e qualquer ruído, grito, comentário que eu não pedi, né? Criança correndo e o seu fulano cantando atrapalha, sim. Temos que discutir o que é cinema agora, gente. Quer pausar, assistir com a luz acesa, comentar, gritar, assiste na sua casa da sua maneira. No cinema não é assim, a experiência não é para ser assim, gente. E eu tô tendo que vir aqui falar o óbvio. É a mesma coisa, o Detran tem que ficar postando inúmeras vezes que é para respeitar a faixa de pedestre, que é para respeitar o sinal vermelho, enfim. Isso são coisas além da lei, é da noção. Mas, obviamente, fãs do Michael Jackson, eu não vou dizer que são todos, tem muitos muito educados, mas vamos dizer pessoas muito empolgadas demais com a sua própria felicidade, me rebateram. Então vamos lá, vamos discutir cada argumento, se é que tem argumento. A Laiane já chegou falando que quando é jogo de futebol, a maioria fica gritando e ninguém reclama. Agora, um filme de show musical errado? Olha só, ela vindo querer comparar caqui com perfume? Eu falei, Laiane, sim, o futebol no estádio tem torcida para isso. Eu não vou sair gritando numa sala de aula, porque não tem lógica nenhuma. Quer cantar, vai no karaokê. Aí ela veio falando que ela não tá falando de estádio, ela tá falando de cinema, que tem exibições de jogos muito importantes no cinema, né? E a galera fica gritando, mas que o grito do Michael... Ai, gente,
falando que eu sou amargurado e que eu fico me incomodando com a felicidade alheia. Só que ela não entende, eu acho que há diferentes tipos de formato que são exibidos no cinema. Tem até culto de igreja no cinema. Então ela tem que entender o que ela está fazendo ali. Porque a gente não está falando de uma estrutura da arquitetura, a gente está falando da experiência cinematográfica de um filme, né, audiovisual. Aí eu tive que quase desenhar para ela. Eu falei, a proposta é outra, moça. Eu vou ter que desenhar a diferença de uma cinebiografia para um jogo de futebol. Aí a Lana querida veio, né? Alguém sensato, algumas pessoas sensatas vieram me apoiar, mas se você pegar os comentários desse post, é 90% de gente falando que vai gritar assim, que vai cantar assim, que vai dançar em cima da cadeira, tá? A Lana veio me apoiar, falando que é uma falta de respeito generalizada mesmo. E é isso, Alana, eu super concordo contigo. Na real é o contrário, se você quer gritar, pular, dançar, ficar em cima da cadeira, ficar falando, fica na tua casa. Eu concordo exatamente com tudo isso que tá aqui na print que a Lana falou. É um desrespeito com todo mundo. E o Kiki Rodrigues veio também me apoiar aqui, e ele usou uma palavra muito interessante que é civilização, né? Pessoas mais civilizadas. Essa palavra ela pode ser um pouco pejorativa, né, e mal usada, quer dizer que as pessoas só que vivem na cidade é que tem educação, né? Então é uma palavra um pouco polêmica, mas eu entendi e eu digo além, cara, não é questão de civilização, porque a galera na cidade está sendo muito mais mal educada do que a galera que às vezes não tem muito acesso à educação básica, mas que dentro de casa aprende muito bem. Mas ele trouxe outros argumentos falando que a galera fica se filmando, tirando foto durante o filme. E eu já presenciei inúmeras vezes isso, flash indo na tela. Se você já presenciou isso, comenta aqui. Se é só comigo mesmo, flash indo na tela durante o filme. Já aconteceu até de gente passando na frente do projetor, assim, ó, levantando, botar a mão no projetor pra fazer sombrinha. Mas olha só, gente, ela voltou. A Laine Pérez voltou, falando que não é questão de proposta, e sim ficar incomodado com a felicidade. Ela cismou que eu estou incomodado com a felicidade dela. Que ela seja muito feliz, mas que ela saiba o momento certo e como expor a sua felicidade. Eu também estava muito feliz, eu também sou fã do Michael. Falou que eu posso pedir reembolso na bilheteria, homem, jogo de futebol, transmissão em cinema, deve ser pior. Ela cismou com esse argumento de jogo de futebol, e eu nem vejo, gente, nem gosto. Ela não entendeu ainda o que é um filme, o que é se assistir um filme, não é assistir um jogo de futebol, não é assistir um show, não é assistir a um teatro gravado. E aí ela começou a falar isso, eu senti que ela estava falando do meu lado pessoal, porque eu nem gosto de futebol, né? Então eu falei, eu não assisto futebol em casa, menina. E não é questão de felicidade alheia, eu quero a bilheteria cheia, porque eu trabalho com isso, eu trabalho na área, eu gosto muito disso, né? Eu não vou sair atrapalhando o trabalho dela enquanto ela fica arrumando a casa. Pesquisei quem é essa lá e tal, eu entrei no perfil dela, então não, sendo bem sincero, não fui machista aqui. Eu vi que ela trabalha diarista, ficar arrumando casa e tal, é um trabalho inclusive muito digno, e inclusive eu não ia ficar atrapalhando isso. Então eu falo isso, eu não vou sair atrapalhando o seu trabalho enquanto você arruma a casa também, porque eu adoro, faz sentido? A gente tá aqui falando de viver em sociedade. Ai, cara, cansa ter que falar o mesmo. E sim, gente, eu estava com tempo pra isso, tá? Era feriado e eu quis debater no Instagram. A gente tá falando de respeito, lugar público. Eu não posso estar feliz da vida na Sapucaí, como inclusive eu adoro, e nem por isso me dá direito de fazer o que eu quero com quem tá do meu lado na arquibancada ou na avenida. Tem que ter senso, gente. Não fica comparando feijão com tijolo, como eu botei ali. Falta de educação não tem argumento. Aí vieram muitas pessoas me apoiando, falando que eles não estão preparados para essa conversa, que concorda, que se tiver que cantar, faz para si mesmo, não tão baixinho, né? É natural, às vezes uma cena ou outra, o público reagir, isso é a proposta mesmo, né, do cinema, a gente chama de catarse isso, mas cinema é reflexão, é imersão, é sentimento a ser absorvido,
E tem um comentário que eu gostei muito, que é do senhor Wesley S.A. Pega muito no meu particular, que eu super entendo, que eu já falei isso aqui, que é o barulho de gente comendo. Abre... no meio do filme, e se me irrita muito isso, que a gente quer ouvir um som limpo, né? E o filme é mixado para isso, mas ok, isso vai ser a bomboniera, é o que dá mais lucro pro cinema, e a gente não vai conseguir ter esse controle. Aí ela volta no meio dos comentários para reforçar o argumento dela, falando que futebol e show é a mesma coisa que cinema. Ela acha isso, enfim, não alcança. Pra mim, pra ela assistir filme é igual assistir os vídeos que ela faz de TikTok em casa. Temos um outro comentário. Chegou a nova personagem. Ela, Le Moscardini. E chegou falando que me entende completamente, que ela também ama o silêncio no cinema. Mas nesse caso específico, acho que o cinema, os filmes têm exceções, né? Mas vamos ver o que ela disse. É impossível não cantar junto. Quem é fã do Michael sente a emoção de vê-lo novamente, mesmo sabendo que não é, o Jafar tá perfeito, as sessões que ela foi estava incrivelmente animada nas horas certas, foi uma experiência muito gostosa, todos na mesma vibração, ela amou a vibe criada, é pura alegria e felicidade, super entendo, a gente tem que fazer alegria e felicidade até o filme começar. Quando o filme começa, você é um receptor, você tem que ser teletransportado, você não tem que estar ali com as mais outras 150, 200 pessoas, sabe? Na sessão que eu fui, graças a Deus, estava todo mundo também bem comportado, a gente via as pessoas com postura, às vezes cantando para si mesmo, comentando baixinho. Quando o filme começou, todo mundo no cinema com os pés assim, ó, batendo, mas nada que atrapalhasse, com exceção de uma mãe que levou uma criança e ficou chorando, eu já falei isso no outro vídeo. Eu respondo a Le Moscardini. Le Moscardini, a educação é controlarmos as nossas emoções também. Eu também amo o Michael, mas assim como todo lugar público e privado tem suas regras. Assim como toda experiência de imersão deve acontecer de uma maneira respeitosa com quem consome e com quem produziu. Para que você seja atingido de forma 100%, de forma completa, a gente tem que se controlar. E acho que esse é um recado que eu deixo para vocês também. A nossa euforia não pode passar dos limites pro outro, para você furar a bolha do outro. Aí vem uma pessoa, o Coelho Quitute, concordando com a Le Moscardini. Ele concordou. Esse filme realmente é um fenômeno diferente, tem suas exceções, né? O cinema tem suas exceções, vamos dizer assim. Relaxa, falam pra mim que vai passar, mas Michael causa sempre causou isso nas pessoas, até fica feliz que as novas gerações estejam com esse frisson com ele. Isso é muito legal, ver as crianças também indo pro cinema de forma educada, mas eu respondi a ele, né, sobre também essa questão de ter filmes que têm exceções. Falei, meu amigo, mas você tá abrindo uma exceção de acordo com o seu gosto. Eu também adoro o Michael. E nem por isso eu vou estragar um produto feito para se ver e ouvir cada detalhe. Eu não paguei para um karaokê, para um show, para uma transmissão de futebol, né, Olai? Eu paguei para ver um filme feito para se ver e ouvir. Como em anos isso já aconteceu. De 2020 para cá, as pessoas se tornaram mais egoístas. E a gente tem visto, é datado isso. Da pandemia para cá, eu não sei o que o pessoal reaprendeu em casa, ou acha que a sua casa também é a rua. E aí eu falo dessa questão da exceção, ainda lá com a Laiane Pérez. Eu falo pra ela que não é por ser um filme do Michael Jackson, inclusive eu por amar o Michael, eu quero imergir nessa história, né? A gente tá falando de um filme, não de outros formatos. E aí eu fico redundante porque eu já falei sobre isso. Aí a Laiane volta e fala, não traga outros formatos. Ela que trouxe outros formatos, não fui eu. Você escreveu que cinema é lugar de barulho, agora vem dizendo para não comparar? Mas o que esperar de quem se incomoda até com quem tá abrindo uma lata de refrigerante? Se incomoda com a felicidade. Ela volta lá falando que... Ai, gente, ela que citou outros formatos, né? Eu já justifiquei o porquê a comilança no cinema também nos incomoda, né? Porque a gente quer ouvir um filme e não só ver. E ela cisma falando que eu estou incomodado com a felicidade pessoal dela.
Eu não marquei o arroba dela. Eu não fui no Instagram dela falar da vida dela. Paciência, né? Mas eu não tenho. E aí eu voltei. E eu falei, em que momento eu falei de outros formatos sem ser cinema, moça? Volte e releia com atenção e veja quem trouxe outras situações foi a senhorita. E eu sou muito feliz consumindo filmes e respeitando o coletivo. Eu espero que você aprenda a ser feliz e educada também. Porque aqui a minha paciência já estava... se esvaiu. Tchau, paciência. Se estiver me ouvindo, volta. Curte, comenta, tá? Siga aqui o meu canal e acione o sininho, paciência. E volta, fique perto de mim. Aí começa o campo do deboche, da ironia, a gente se perde em argumentos e a gente já não tá falando de cinema, a gente tá falando de pessoas que são mal educadas e não tem mais argumentos e não querem dar o braço a torcer e começa a atacar, falando que você é muito feliz mesmo, se incomodando até com a felicidade alheia, mostrando toda a sua amargura, e não faço questão de reler seus comentários de Chernobyl. Será que ela assistiu Chernobyl e ouviu com muita atenção? Fica a dica, Line. Assista a série Chernobyl da HBO, talvez você entenda algumas coisas sobre a sociedade. E aí, simplesmente eu desisti. Sim, eu fui vencido pelo cansaço. Falei que não dá para debater com quem não pensa no outro mesmo e fica julgando uma visão individualista. Lembre-se, Line, o que Michael Jackson sempre pregava. Seja feliz, desrespeitando o coletivo e sendo egoísta. Desejo que colha um dia esse egoísmo e se lembrará de mim. Ela não vai lembrar de mim, claro que não, eu nem quero. Mentira, quero sim que ela lembre. É bem mesmo que aquele menino nos comentários falou que eu sou egoísta. Mas ela voltou, falando que nem mesmo a família Jackson está incomodada com isso. Mas que eu, amargurado. Ela adora essa palavra, ela não usa outras. Acho que o vocabulário dela é meio curto. Ela gritou, ela cantou, e ela gostou, ela gastou o ingresso dela. Não tem como interagir com esse comentário. E nem com esse daqui, ó. Ela falou, lembre-se de mim? Sim, eu vou lembrar de um aleatório incomodado com a felicidade alheia com comentários de Chernobyl. Ela cismou com Chernobyl. Será que ela é fã de Chernobyl, gente? Desejei tudo de bom pra ela. Evolua. Não tem. Se a pessoa não querer, não vai poder. As pessoas não querem. Esse é o problema. Mas eu voltei a responder outras pessoas, como a Le Moscardini, né? Que ela falou da experiência dela na sala de cinema e tal. E eu falei, no contexto desse vídeo, venho a concordar com ela, né? O vídeo que eu tava comentando era de uma pré-estreia individual com fãs. Mas no contexto geral, como diz na abertura, proibido pés na poltrona da frente, celular, cigarro e falar durante o filme. Se tem um recado, tem necessidade. E eu tenho muitas vontades e pensamentos intrusivos da minha vida, mas nem por isso somos impulsivos e em momentos de experiência, né? Aí ela concorda comigo. E discorda ao mesmo tempo. Chegamos com uma nova personagem que também me chama de amargurada. Eu acho que ela é amiga ou é fake da outra querida lá. Ela veio falando, credo, que amargurado. Volta pro seu canal, moço. Tô aqui, tô falando de você. Cinema geral vibra sim. Tem filmes silenciosos, tem filmes que o pessoal ri, tem filmes que o pessoal canta. Depende do conteúdo que tá ali. Quer assistir um filme musical de um ídolo sem o silêncio? Vê de casa. Ou em um horário com menos pessoas. Eu tenho que me adaptar e falar, não, esse horário aqui vai muita gente, eles vão cantar, então eu não vou. Eu vou à meia-noite. Não faz sentido nenhum. Eu tenho direito de ir em qualquer horário e assistir da mesma forma, o mesmo filme, em qualquer horário. Ela se formou em cinema! Ai, o plot twist, eu também! Graduação, pós-graduação, vamos ver o que ela aprendeu. E ela atuou em bastidores, participou de alguns filmes, e nada melhor para um cineasta, um figurinista, um ator ver o público aclamando enquanto vê a sua obra neles. Tá bom, pergunta lá pro pessoal da mixagem de som se eles gostam. Quer dizer, eu respondi isso. Perguntei, né, se ela estudou e se ela conhece esses setores de mixagem, sonoplastia, Foley, ADR, ambientação, né, que eu admiro muito esses profissionais que trabalham para a gente ouvir do som de uma agulha até a turbina
de um avião a jato, como diz na abertura da IMAX. O Bai Lucas chegou para falar também, tem filmes que têm exceções. Vamos entender os argumentos dele? Não acho que seja desrespeitoso se você considerar o tipo de produto e o público para quem foi feito. Você exigir que hoje o cinema seja 100% contemplativo, igual nos anos atrás, é uma fantasia. Eu acho que a tecnologia evolui. As pessoas dão passos para trás. Não faz sentido você querer que o público fique quieto e calado assistindo Vingadores Ultimato ou algum filme blockbuster popular. Mesmo, né, o próprio Michael Jackson, que todo mundo conhece, espera, ama, é fã. Agora, um filme que é para ser mais contemplativo, que te exige mais atenção, aí sim pode considerar a falta de educação. Ah, então tem exceções para falta de educação. Entendi. Ok, perdão. Eu não aprendi isso na escola. Minha mãe também não me ensinou isso. Depois me passa as suas fontes. Ele falou que depende muito de cada contexto. Se eu consumo música clássica e vou num show de rock, eu não tenho o direito de esperar que todo mundo fique sentado e calado. Gente, mas ele também compara feijão com tijolo? Até a igreja evangélica, tem igreja que bate palma, tem igreja que dá glória a Deus, tem igreja mais quietinha. Mas eu falei pra ele de uma forma um pouco diferente. Eu falei que os filmes de anos atrás já foram blockbusters. Cinema é cinema independente do filme, não há descredibilização nenhuma, seja Vingadores, Michael ou qualquer outro filme pro grande público. Não quer dizer que o popular deve ser de qualquer maneira, porque não é, Lucas. Sabe? Eu acho que de certa forma é descredibilizar. Não, esse filme aqui pode gritar. Esse aqui não. Esse aqui tem que ficar quietinho. Gente, não, todo filme merece respeito. Hashtag, todo filme merece respeito. Virou um debate generalizado nesse post do Instagram. Não vou botar qual é o vídeo aqui pra vocês. Não quero ninguém ressurgindo lá com esse debate. Eu quero que vocês debatam aqui comigo. E compartilhem também com pessoas que você acha que pensa igual ou que pensa diferente. Vamos tentar expandir esse debate e talvez trazer a volta dos lanterninhas. Esse é meu pedido. Eu fiz esse vídeo só para pedir a volta dos lanterninhas. Muito obrigado. Vamos dar emprego para esse povo. E fiscalizar a educação, né? Infelizmente é necessário. E aí o Lucas volta falando que eu posso espernear o quanto eu quiser, eu posso fazer vídeo no YouTube quanto eu quiser, mas não vai adiantar esperar um blockbuster, né? Pra quem não sabe, blockbusters são esses filmes mais comerciais, mais populares, tá? Que não vai ficar mexendo com a empolgação do público, porque vai, e eu espero que mova mesmo. Eu quero que as pessoas fiquem empolgadas. Empolgação é diferente de falta de educação. Eu tô aqui sem falar um palavrão. Ele falou que o cinema mudou, não é mais apenas entretenimento da alta sociedade. E sim, eu sei disso e estou muito feliz. E eu vou responder essa frase dele a seguir, calma aí. Muitos filmes hoje foram feitos pensando exatamente no efeito estádio e são exatamente essas obras que geram dinheiro para um cineasta fazer um filme cabeça e contemplativo. Um não vive sem o outro e há espaço para todo mundo. Esses pensamentos saudosistas não cabem mais. Ele tem muita opinião, né? Para acabar, eu respondi da seguinte forma: que efeito estádio é novidade, né? E realmente eu não aprendi isso na faculdade, não. Eu tenho que instigar as pessoas a ficarem pulando em cima da poltrona do cinema, não. E eu falei, batam palmas no final, é lindo quando isso acontece, gente. Não estamos falando de classe social, olha só, porque o Lucas veio falar que cinema antigamente era privilégio da alta sociedade. E que agora o povão tá indo. Eu falei que a gente não tá falando de classe social aqui, educação é e deve ser comum a todos, gente. Aí ele tá falando que o quê? A classe A é educada e a classe C não é educada. E eu não tô falando de escolaridade. Sabe muito bem o que eu tô falando. Postura social. A gente tem bandido na classe A e bandido na classe C. Aí eu falo, né? Eu explico, tento explicar mais tecnicamente, porque eu acho que eles não entenderam que os meus argumentos são técnicos, né? Que o público sai perdendo uma fala, um som, uma música, uma interpretação e até o ambiente do filme. Não acho legal ficar ouvindo comentários em voz alta das pessoas cantando, o celular ligado. Desculpa, gente. Desculpa, Lucas. Sério, de verdade. Não entra na minha cabeça que vocês aqui nesses comentários, 80% das pessoas nesses comentários, acham normal
isso acontecer, ter esse comportamento. Não é não é saudosismo, é educação, é apreciação, ponto. Ai, cara, eu já falei pra caraca aqui. E agora vocês são protagonistas. Comentem aqui. Desculpa se eu me empolguei. Melhor se empolgar aqui, né? No ambiente controlado. Comenta de verdade o que vocês acham, quais são as experiências de vocês. Por favor, compartilhem esse vídeo. Eu nunca peço tanto para vocês compartilharem um vídeo. Compartilhem esse e o meu anterior falando de falta de educação no cinema. Esse daqui eu exponho um debate, no outro eu trago argumentos, se é que eu deveria ficar aqui me desgastando trazendo argumentos para isso. Tá bom? Muito obrigado. Vejo vocês em outros vídeos ou talvez numa sala de cinema. Beijos.